Em uma semana em que o conflito entre Israel e o Hamas ganhou a atenção do mundo, esse episódio da Mosca trata sobre como problemas antigos da humanidade seguem sendo um desafio, ainda que com nova roupagem. Uma demonstração de como falham sistemas, governos, planos militares, enquanto as populações de um lado e de outro sofrem em meio a conflitos que muitas vezes preferiam que nunca acontecessem. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. O israelense Yuval Noah Harari coloca no início do livro Homo Deus a seguinte passagem, abre aspas. Mas no alvorecer do terceiro milênio, a humanidade chegou a uma incrível constatação. A maior parte das pessoas raramente pensa sobre isso, porém, nas últimas poucas décadas demos um jeito de controlar a fome, as pestes e a guerra. É evidente que esses problemas não foram completamente resolvidos, no entanto, foram transformados de formas incompreensíveis e incontroláveis da natureza em desafios que podem ser enfrentados. Não precisamos rezar para nenhum deus ou santo para que nos salvem deles. Sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a fome, as pestes e a guerra, e geralmente somos bem-sucedidos ao fazê-lo. Fecha aspas. Li esse trecho pela primeira vez em meados do ano 2020. Naquela altura, a pandemia já havia começado e mesmo que grandes guerras não estivessem acontecendo, a fome assolava e matava muita gente pelo mundo. Ainda que Yuval pareça errado por conta desse trecho, na sequência do livro ele coloca dados que embasam o que ele falou. De todo modo, ler aquilo em meio à pandemia pareceu otimista demais. Infelizmente, quando a peste parecia ir embora como manchete de jornal, a Rússia invadiu a Ucrânia e agora o Hamas invade Israel com uma violência e organização sem precedentes. E não são os únicos conflitos pelo mundo. Há aqueles que não são tão noticiados. Enfim, os anos 2020 mostram que a humanidade está diante de desafios velhos com cara nova. O que espanta é que a humanidade siga agindo de igual maneira. Aquele papo de que mudaríamos com a pandemia não era senão isso. Um papo. Não mudamos. Não nos tornamos mais solidários, talvez apenas mais solitários. E a guerra tem tido a mesma crueldade de sempre. No caso da Rússia e Ucrânia, uma força estatal agindo contra a outra. A máquina militar de um Estado contra outro. Claro que, desde que as batalhas saíram das trincheiras e dos campos de batalha apenas, civis passaram a ser o alvo. Cidades passaram a ser bombardeadas e destruídas. Prédios de moradia passaram a ser atingidos por mísseis que deveriam ter precisão cirúrgica. Ainda assim, há regras para esse tipo de conflito. Tratados internacionais que condicionam as guerras a certos protocolos, muitas vezes desobedecidos, é bom que se diga. Mas e quando do outro lado não há um Estado? E quando o que se tem é um grupo terrorista? Como lidar? Não há bases militares para atingir, não há prédios militares para atacar e pior, não há com quem negociar. Ao mesmo tempo, isso parece dar carta branca para que Israel reaja de uma maneira não localizada. A ideia de cortar água e luz de um território inteiro acaba por atingir pessoas das mais variadas idades e condições físicas e sociais. Longe dali, nos salões das Nações Unidas, membros permanentes e temporários do Conselho de Segurança, presidido agora pelo Brasil, discutem um acordo impossível. Rússia e China se opõem a Estados Unidos, França e Inglaterra, os 5 países que têm poder de veto. A política externa dos países e seus interesses geopolíticos não abrem espaço para levar a sério as necessidades dos que sofrem. O presidente Biden anuncia acordo com Israel porque isso pega bem em relação a seu eleitorado, e o projeto político dele passa por essa decisão. Trump, se fosse o presidente, teria feito o mesmo. Os Estados Unidos sempre foram enormes aliados dos israelenses. De outro lado, nações árabes podem se solidarizar ao Hamas, sobretudo o Irã, e a guerra se espraiar pela região. Talvez seja essa a maior preocupação de algumas superpotências, e essa a maior ameaça que temos atualmente. De todo modo, infelizmente, esse conflito pode se alongar assim como o russo-ucraniano tem se alongado. Mais infelizmente ainda, em pouco tempo, a atenção da mídia será menor e a paz seguirá como um sonho distante e impossível. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.